Olá pessoal, boa noite. Hoje eu resolvi gravar a aula, né? Vou deixar o link no YouTube para que todos os alunos tenham acesso às atividades, né? A aula, é, né? Tem alguns alunos que não conseguem entrar às 20 horas, enfim. Então vou fazer um teste para a gente deixar gravado, né? Para verificar se, né, fica melhor para que todos os alunos tenham acesso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa científica, né? Sobre a era do conhecimento, a era da informação. Então, o que é conhecer para vocês, né? Então, o que a gente pensa de conhecimento? Hoje o conhecimento ele é ágil, rápido, né? Qualquer coisinha que a gente precisa, a gente liga o computador ou celular ou tablet, a gente faz uma busca no Google, né? E aí a gente tem uma resposta rápida. Né? Então, a sociedade hoje vive o que chamamos de era da informação e do conhecimento. Ou seja, é um resultado da evolução e acumulação de competências científicas e tecnológicas. Então, nós temos o computador a nosso favor, nós temos a internet a nosso favor, nós temos uma base de dados, ou seja, um recurso, né, uma gama de recursos que são a favor da pesquisa científica, do conhecimento. E aí, para chegar até aqui, por que isso acontece? Porque o homem é movido de curiosidade. Então, o próprio homem buscou conhecer o ambiente em que ele vivia. Então, quantas coisas foram descobertas? Até o simples, né, talher, o avião, o carro, né? Até hoje todo mundo vive, né, em busca de novos conhecimentos. O que a gente tem de exemplo agora é o próprio coronavírus. Quantos pesquisadores no mundo inteiro está envolvido, né, tentando descobrir, fechando a pecinha para tentar achar a cura ou talvez a prevenção dessa doença, né? Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente pensa, né, do que é o que a gente pretende conhecer, é estabelecer entre uma relação entre a pessoa quem conhece, né, e o que passa a ser conhecido. Por exemplo, quando a gente fala de adolescente, né, e gravidez na adolescente, a gente fala, não, mas ele engravidou porque ele não conhecia os métodos contraceptivos, né? Não conhecia o preservativo. Então, será que isso é realmente verdade? Será que hoje o adolescente não tem acesso à informação, né? Agora, como é que essa informação chega ao adolescente? Como é que chega essa informação através, né? Como que ele aprende a usar o preservativo ou não? Então, quem conhece, né, é o sujeito que conhece. Então, eu, enquanto professora, vocês, enquanto alunos, né, o adolescente, enquanto, né, tá lá namorando, ele precisa conhecer sobre sexualidade, enfim. E o que se passa a ser conhecido? O determinado objeto. Então, por exemplo, quem é que conhece hoje o coronavírus, né? Uma sociedade inteira. Quem é o que passa a ser conhecido? O próprio vírus, né? Dentro dessa sociedade, alguns grupos em especial, os pesquisadores, eles passam a detalhar esse tipo de vírus, né? Mas quando a gente fala de um conhecimento, né, a gente está falando de dois elementos: o sujeito que quer conhecer, né, e o objeto a ser conhecido. Então, se a gente não tem o sujeito, se não tem eu que queira conhecer, ou você que queira conhecer, ou o pesquisador que queira conhecer, a gente não tem o que ser, né, a ser conhecimento, a ter conhecimento. Então, na ciência, né, a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, o conhecimento empírico, né, que é aquele conhecimento que a minha avó traz, que a minha mãe traz, né, que os indígenas trouxeram. Então, quando a gente fala, e aí os estudiosos, né, os pesquisadores, eles não são os principais, né, o sujeito principal do conhecimento, porque o conhecimento ele pode ser empírico, que é aquele, né, sem estudo científico, sem comprovação científica, ele pode ser filosófico, né, pode ser teológico, né, religioso, enfim, pode ser científico, que é o que a gente pretende fazer daqui para frente durante um processo de graduação. Né? Então, a gente tem um conhecimento científico baseado, né, em pesquisas, com pesquisadores renomados, em livros, né, e assim vai. Então, quando a gente fala de um conhecimento empírico, do que se trata o conhecimento empírico? É o conhecimento prático, né? É o conhecimento popular, é o conhecimento do senso comum.
Então é o conhecimento aquele feito pelo acaso, né, pelas diversas tentativas de estudo, de acertos e erros, independente da pesquisa, né? É aplicações de métodos. O conhecimento científico, um exemplo bem simples, é o uso de plantas na cura de determinadas doenças, né? Quem é que nunca fez aquele chazinho de hortelã para se acalmar, né? Quem é que não fez geração, minha avó, bisavó, o tio, não, faz isso que melhora, né? Quantas coisas empíricas a gente tem, e aí dentro da nossa competência, né? Dentro da nossa profissão, como é que a gente vai, né, muitas vezes, desmistificar esse conhecimento que é passado de geração em geração, né? Muitas vezes a gente tem que respeitar o conhecimento e ponto, né? A não ser que ele esteja interferindo na conduta, né, profissional, enfim, e a gente vai ensinar novos métodos, né? Mas, por exemplo, não dá para eu falar que esse conhecimento da minha avó é um conhecimento que não vale, que não existe, né? Por quê? Porque ela tem muito mais experiência de vida, né, com seus 89 anos, do que eu. Então, o conhecimento é dela, né? Apesar dela não ter estudo, né, ela tem sim o que ela entende, o que ela aprendeu durante a sua vida, durante o seu processo de sobrevivência, né? E o conhecimento filosófico? Então, o conhecimento filosófico é aquele que estuda a relação do homem com o universo, né? Ainda, às vezes, é um mistério, né? Então, geralmente, baseia-se no uso da razão, né, para chegar a algumas hipóteses ou conclusões sobre as coisas. Então, geralmente, estuda sobre a ética, né, a estética, a lógica, a política, né? Então, geralmente, procura compreender a realidade em seu contexto mais universal. Então, o conhecimento filosófico, né, muitas vezes, eles não podem ser sempre confirmados. Por quê? Uma questão política, por exemplo. Então, pode ser que eu tenha uma opinião política e você tenha a sua opinião política, né? Isso, e não descaracteriza, né? Não é que eu sei mais e você sabe mais, né? Então, o conhecimento é esse, é baseado em hipóteses, é baseado no que a gente aprendeu, no que a gente viveu, né? Geralmente, elas não podem ser confirmadas. Eu não posso falar que você sabe mais ou menos do que eu, né? O conhecimento teológico é aquele relacionado à fé, à crença divina, né? É o produto do intelecto do ser humano, que recai sobre a fé. Então, este conhecimento também está mediante, né, do mistério, de algo oculto, né, que geralmente provoca curiosidade. Muitas vezes o conhecimento teológico ele leva para o conhecimento científico. Então tem vários estudos já que provam, né, que quando ele tem mais fé, a cura é maior, né? Tem aquele, né, muitos estudos paliativos, né, que fala que é aquele, né, que eles entendem que é obra de Deus e a gente sempre tem uma finalidade, um destino. Esse conhecimento ele é indiscutível, né? Não dá para eu... Então, por exemplo, nós, né, enfermeiros, muitas vezes a gente se depara com situações que nenhum livro traz a solução, né? Então, assim, o que a gente fala para a família? Você tem fé? Então, se tem fé, siga a sua fé. Por quê? Porque os profissionais da saúde, né, o médico, né, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, a psicologia, muitas vezes são casos, né, que a gente não tem solução perante o conhecimento científico. Então, o conhecimento teológico é aquele baseado na fé, né, baseado em outras, produto, né, o produto do conhecimento é obra divina, algo oculto, né, que geralmente provoca curiosidade. Agora, o conhecimento científico, né, então ele difere dos outros tipos de conhecimento. Então, ele procura conhecer além do fenômeno e resulta de uma investigação metódica. O que é isso? Tem um método, né? Ela é sistemática da realidade. Então, por exemplo, a vacina do coronavírus, a gente não pode ir lá aplicando em todo mundo sem um método, sem saber idade, sem saber, né, qual é a fase que a gente começa a aplicação, qual vai ser o período, né? Por isso que demora, né? Por isso que precisa passar pelo comitê de ética. Então, tem a característica de verificabilidade, isto é, as hipóteses devem ser comprovadas.
Então, eu posso ter um estudo com uma hipótese negativa. Eu posso falar, olha, a vacina ela não trouxe nenhum momento eficaz. Em nenhum momento foi eficaz. Né? Então, isso pode sim. Só que eu testei e eu provei. Olha, eu fiz aqui um grupo placebo, no qual este grupo ele não teve nenhuma reação da vacina. Então, quando a gente fala de um conhecimento científico, é um conhecimento falível, ou seja, não é definitivo, né? Não é absoluto e final. Por quê? Porque ele está em constante renovação e construção. Então, o conhecimento científico, ele atém-se aos fatos, ou seja, procura desvendar a realidade dos fatos, transcende os fatos, então, além de explicá-los, ele busca descobrir as suas relações com outros fatos, né? E ele é analítico, então ele explica o que aconteceu, ele explica o fato, né, decompondo em partes. Então, quando a gente fala, né, de um conhecimento científico, né, ele tenta desvendar os elementos que compõem as inter-relações que formam, né, o sujeito que a gente pretende pesquisar. Então, ele requer exatidão, clareza, condições indispensáveis para comprovação e verificação dos dados. É comunicável, então a gente tem que divulgar os dados, os resultados, né? Por quê? Porque a ideia do conhecimento científico é informar. Ele tem que ser compartilhado, não só com a comunidade científica, mas com a sociedade toda. Então, por isso que a gente sempre no jornal, foi publicado em tal revista, a Unicamp fez tal situação, olha, a Universidade do Brasil estudou tal e tal coisa e está chegando a essa